Fala galera da Feno, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Batman, anarquia e a propaganda antirrevolucionária de Christopher Nolan. Para isso eu vou recorrer a uma resenha que foi publicada recentemente lá no nosso site, então vou compartilhar aqui a tela. Para quem não conhece, o nosso site é o www.fronteirasfeno.com.br. Entrando aqui na página, já em uma das barras principais aqui em destaque, tem os últimos posts do blog. Então o último post que a gente tem aqui é essa resenha do filme Batman Cavaleiro das Trevas de 2012. Para quem estiver curtindo o conteúdo, a gente tem um plano de apoio disponível lá no site, com o valor de apenas R$10 por mês. Você apoia o nosso projeto e tem acesso a alguns sorteios, algumas lives exclusivas, ao nosso grupo exclusivo para debate no Telegram. Então, quem estiver curtindo, acesse lá o site, dê uma olhada nesse plano. Tem diferentes formas de contribuir. Você pode contribuir pelo cartão de crédito, pode contribuir através de Pix, enfim, pode selecionar a melhor forma para você. Essa resenha aqui foi escrita em conjunto com o camarada Guilherme Gonçalves de Paiva. Guilherme é psicólogo aqui do Rio de Janeiro, lá da cidade de Nova Iguaçu, e conversando com ele durante um tempo, eu falei dessa ideia de fazer uma crítica a esse filme do Batman de 2012, porque eu vi ali elementos de crítica, elementos que precisavam ser pensados mais detidamente. E eu via, sobretudo, uma certa propaganda antirrevolucionária nesse filme. E eu vou explicar para vocês em que exatamente consiste essa propaganda. Vou aumentar aqui um pouquinho o texto para a gente conseguir ler melhor. E aí eu vou ler aqui e comentar. Então, assim, em termos técnicos, estéticos, a gente pode dizer que esse filme, que é o terceiro da trilogia do Batman, do Christopher Nolan, intitulado Cavaleiro das Trevas Ressurge, é um bom filme. Tem ali uma história que prende a nossa atenção, tem explosões, tem cenas de ação, mas tudo isso esconde algumas questões que em um primeiro momento ficam obscurecidas na narrativa do filme. Então, o entretenimento que ele propicia, a meu ver, esconde um tipo de propaganda bastante comum em Hollywood. E é justamente essa ideia propagada do sonho americano, no qual tudo pode ser resolvido com liberdade, com trabalho duro, de modo que o Estado deve interferir pouco na economia. Então, a narrativa apresenta o governo como falho e que isso poderia ser resolvido a partir da ação individual, né? A gente tem aí a indústria dos filmes a serviço de uma ideologia propagada pelo próprio governo americano, que está mais do que ninguém interessado nesse tipo de discurso. Por um lado, o longa-metragem fala sobre a volta ativa desse Batman, que estava ali em um momento mais depressivo, com dificuldades financeiras, e por outro lado atrela a vida de Gotham, a vida pública, ao próprio bem-estar do Homem-Morcego, como se uma coisa estivesse totalmente relacionada à outra. E isso é algo bastante sintomático, porque evidencia a noção do homem de negócios, do bilionário, como alguém que promove o progresso da sua cidade, da sua localidade, e então a ruína desse bilionário poderia se configurar também como a ruína do local em que ele vive. There's a storm coming. You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's reckoning. A gente deve lembrar que esse filme é a sequência do Batman Cavaleiro das Trevas, de 2008, que termina ali com o Homem-Morcego justamente na posição de mártir, assumindo alguns crimes e assassinatos
que foram, na verdade, perpetrados, realizados pelo Harvey Dent, né, o Duas Caras. E ele faz isso justamente para preservar a memória e o legado desse promotor, né, por tudo aquilo que o promotor simbolizava. Dessa forma, o que a gente tem no filme de 2012 é uma história sobre redenção e superação, em que o Bruce Wayne, além de lidar com um passado que não é seu, precisa também encarar no presente novos vilões e salvar a cidade mais uma vez. Mas antes de continuar na narrativa do filme, a gente precisa lembrar que o ano de 2012 foi marcado por algumas mortes, e que eu considero bem emblemáticas desse período. Por um lado, a gente tem a captura e posterior morte do terrorista Osama Bin Laden, que colocou fim à caçada por esse líder da Al-Qaeda, né? Uma caçada aí que se iniciou logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. E essa captura ocorreu em um momento bastante conturbado no Oriente Médio, que passava ali desde 2010 pelo processo que ficou conhecido como Primavera Árabe, que foi um grande levante popular, né? Um grande levante contra alguns regimes ditatoriais. E, por outro lado, a gente tem a morte do Steve Jobs, que incitou aí toda uma mitologia em torno desse executivo da Apple, né? Iniciou aí um movimento de culto a bilionários, figuras que hoje são bastante conhecidas, bastante cultuadas, como Bill Gates, como Warren Buffett, como Jeff Bezos e o Elon Musk, que está aí, né, no centro de todas as discussões na atualidade. Então, em 2012, o mundo estava mudando. E, nesse contexto, o governo americano buscava uma forma de controlar o curso dos acontecimentos. É nesse contexto que a indústria de filmes hollywoodiana se coloca a serviço dos interesses desse governo. A gente tem aqui uma imagem de um outro movimento que teve enorme influência nesse período, que foi o Occupy Wall Street. Então é justamente esse movimento que eu tematizo nesse parágrafo aqui, né? Então a gente deve lembrar que em 2011, que foi o ano anterior ao lançamento do filme, teve início aí o movimento que ficou conhecido pelo nome Occupy Wall Street. Lá em 2008, a gente teve uma crise econômica, e em 2011, em 2012, essa crise ainda reverberava pelo mundo. E o que aconteceu foi que nenhum dos executivos envolvidos em todo esse processo ali da quebra de bancos americanos foi punido, e nenhum desses bancos que brincaram com a economia mundial teve suas portas fechadas. Ou seja, a verdade é que não houve um processo aí de tentativa de melhoria da legislação, das regulações, e poucas mudanças ocorreram, então, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de investimentos. Não só no solo americano, mas em todo o mundo. E aí é nesse contexto que surge, então, esse movimento global de reivindicações que buscava liberdade. Lá no norte da África a gente tinha a Primavera Árabe, e ali nos grandes centros econômicos a gente tinha esse movimento, né, que clamava pelo fim das desigualdades nas cidades que abrigavam os maiores mercados financeiros do mundo. E aí Wall Street foi tomada por esse movimento de massas que foi espontâneo e verdadeiramente popular, e que solicitava, né, clamava por mudanças nas regulações tanto do sistema bancário quanto no sistema de investimento. E com isso visava uma redução do abismo social e da concentração de renda que é promovida pelo próprio capitalismo, né? O capitalismo tende a essa concentração de renda, tende a essa desigualdade. E aí, em meio a todo esse movimento da Primavera Árabe, do Occupy Wall Street, estavam presentes ideologias comunistas, libertárias e anarquistas. Agora, todos esses movimentos, de alguma forma, ameaçavam os interesses do próprio governo americano. Então, dentro desse contexto, dentro dessa discussão, parece bastante claro que a representação do vilão Bane, que foi promovida ali pelo filme do Nolan, como um certo líder revolucionário,
de tendências anarquistas, não acontece por mero acaso. Essas características, né, do Bane como um líder revolucionário, como um anarquista, nunca tiveram presentes nas HQs, nos gibis, nas histórias em quadrinhos que inspiraram o filme. O Bane sempre foi um vilão marcado pelo comportamento caótico, errante, mas também sempre descrito como tendo uma inteligência bastante aguçada. Para quem é fã de quadrinhos, salta aos olhos então essa diferença de personalidade apresentada no filme. O primeiro ato terrorista desse Bane presente no filme é falir as empresas Wayne e com isso toda a cidade de Gotham. Então ele opera uma fraude no sistema financeiro e com isso derruba ali todos os investimentos, toda a bolsa de valores de Gotham. Mas aí cabe perguntar, né? Esse tipo de derrubada do sistema financeiro não seria justamente aquilo que buscava o movimento Occupy Wall Street? Não era justamente esse o clamor popular? Bom, o que o filme apresenta na sequência, então, parece uma tentativa de convencer aquelas pessoas que se encontravam na rua, os manifestantes, né, da possibilidade de um certo horror, né, de um certo caos que poderia ser promovido, perpetrado pelo próprio movimento do Occupy Wall Street, pelo próprio movimento da Primavera Árabe. Então, o que se vê é uma certa demonização desses movimentos populares a partir dessa perspectiva apresentada no filme. Did they kill him? I'm not sure. Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe. Do you think he's coming back? I don't know. Why would you run, Bane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. O Bane, então, utiliza as indústrias Wayne para plantar uma bomba na cidade. Ele quebra todas as pontes que ligam a ilha ao continente e anuncia, então, o fim do governo e a libertação de todos os presos. E aí, a articulação que eu e o Guilherme fazemos a partir da ideologia anarquista é de que o vilão parece incorporar ali uma ideologia que já era pregada, por exemplo, pelo Pierre-Joseph Proudhon, que é esse cara aí da imagem, que disse em um de seus textos, né? Leis, nós sabemos o que elas são e o que elas valem. São teias de aranha para o rico e poderoso e cadeias de aço para o pobre e fraco. Redes de pesca nas mãos do governo. Então o Bane é em certa medida esse cara que é associado a esse tipo de ideologia, mas que gera ali um grande pânico, uma grande convulsão social. Atrás de vocês está um símbolo de opressão. A prisão Blackgate, onde 1000 homens foram esquecidos em nome deste homem, Harvey Dent, que para vocês sempre foi apresentado como um exemplo brilhante de justiça. Vamos continuar andando até chegarmos à frente de uma câmera. Vocês receberam um ídolo falso para impedir que destruíssem uma cidade corrupta.
Vamos tirar Gotham dos corruptos, dos ricos, dos repressores de gerações que oprimiram vocês com mitos de oportunidade. Vamos devolvê-la a vocês, o povo. E é contra o governo que o Bane dispara as suas armas, né? Então ele se diferencia muito de uma certa representação de vilão mais comum, que costuma ser caracterizado como um déspota, como um ditador. E aí o que a gente tem então é um vilão que quer apenas devolver o poder às mãos do próprio povo. Mas o filme caracteriza ele como o maior dos vilões. E aí o que a gente vê no filme é a apresentação dos resultados dessa revolução, se é que se pode chamar assim, de uma maneira bastante tendenciosa. Então, o filme apresenta tribunais populares, vinganças, manifestações de ressentimento e diversas injustiças que passam a ocorrer na cidade, que na narrativa do filme vivia anteriormente um estado pacífico e de ordem, embora eventualmente existissem crimes aí que eram combatidos pelo próprio Batman, né? E aí, para piorar a situação, Batman, que seria o único herói capaz de fazer frente a essa calamidade, é ferido, né? O Bane quebra a coluna do Batman e ele é então levado a uma longínqua prisão, que é a origem do próprio Bane, né? É uma caverna, assim, uma gruta da qual o Bane saiu. Ah, é? Eu queria saber o que quebraria primeiro. Seu espírito ou seu corpo? E aí o que acontece é que Gotham passa por meses de desordem, de violência, e enquanto isso, alguns outros personagens, como a Mulher Gato e o Robin, apenas sobrevivem, resolvem pequenos conflitos sem conseguir enfrentar Bane diretamente, ou seja, sem conseguir fazer frente a essa ameaça. Gotham! Tome o controle! Tome o controle da sua cidade! Agora estamos sob lei marcial. Voltem para casa, abracem suas famílias e aguardem. Amanhã vão reivindicar o que é de vocês. E aí, o que me parece, né, o que parece para o Guilherme também, é que Nolan e o seu irmão, né, Nolan, que foi diretor, e o irmão, que foi roteirista do filme, caracterizam o anarquismo como uma barbárie, né? E aí, o que me parece é que ambos parecem desconhecer, por exemplo, os escritos de Bakunin, que era alguém que argumentava, né, a seguinte frase: todos os revolucionários, os oprimidos, os sofredores, vítimas da atual organização da sociedade e cujos corações estão naturalmente cheios de vingança e de ódio, devem lembrar-se de que os reis, os opressores, de toda espécie, são tão culpados quanto os criminosos saídos da massa popular. Eles são malfeitores, mas não culpados, pois são, como os criminosos comuns, produtos involuntários da atual organização da sociedade. Ou seja, para Bakunin, por exemplo, o anarquismo não tem nada a ver com ressentimento, não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver pela busca por justiça, tal como entendido na sociedade capitalista e burguesa. Então, os irmãos Nolan parecem não entender
que a sociedade buscada pelos anarquistas não é um estado de desordem como eles pintam, né? Como eles tentam caracterizar, mas justamente um ideal da mais pura ordem na forma de uma igualdade entre as pessoas. Então, para eles, para os anarquistas, assim como para Claude Frédéric Bastiat, que é o cara, né, caracterizado aqui nesse busto, a lei não é o refúgio do oprimido, mas a arma do opressor, ou seja, a lei não serve para garantir o direito daquele que está por baixo, mas apenas daquele que está por cima, ou seja, essa ideia de que o Estado, na verdade, está a serviço das camadas mais abastadas. E isso vem de toda uma discussão levantada lá por Proudhon, né, na crítica à propriedade, de que toda legislação moderna se pauta justamente nessa ideia, nessa noção da propriedade privada, que é considerada por Proudhon um roubo e uma usurpação, o que também é debatido por Piotr Kropotkin, um outro anarquista russo. Então, Kropotkin, por exemplo, vai dizer: cada descoberta, cada progresso, cada aumento da riqueza da humanidade tem o seu princípio no conjunto do trabalho manual e cerebral do passado e do presente. Logo, com que direito poderia alguém apossar-se da menor parcela desse imenso patrimônio e dizer: isto é meu, não é vosso? Quem é que poderia se apoderar da menor possível parcela desse grande patrimônio humano, sabe? Então, a propriedade é um roubo para os anarquistas nesse sentido, no sentido de que toda conquista é uma conquista coletiva, que só é possível dentro da noção do que Kropotkin vai chamar de apoio mútuo, ou seja, de uma ação conjunta e desinteressada, e que torna possível uma ação muito mais efetiva e que, em certa medida, garante a própria sobrevivência da espécie humana. Então, ao contrário de Darwin, né, que clamava ali uma teoria da evolução muito pautada na noção de competição, Kropotkin tentou ali caracterizar a evolução a partir da noção de apoio mútuo. Para ele, algumas espécies só sobrevivem por conta dessa característica de apoio entre seus existentes. E aí, enfim, ele estuda isso a partir de várias espécies, das formigas, das abelhas, até chegar nos humanos, né? Mas o filme parece insistir em caracterizar o anarquismo e o líder anarquista como meros desordeiros, né? Como nihilistas, ou seja, como descrentes, como pessoas sem valores que buscam o fim da humanidade através de um caos espontâneo. E aí, frente a essa ameaça, somente um bilionário como Bruce Wayne poderia resolver o problema. Parece até meio ridículo quando a gente fala assim, né? Quando a gente coloca em palavras o roteiro do filme. Mas é isso, né? O grande herói é o bilionário. Então, somente esse bilionário, por meio da sua ação individual, é que poderia superar as suas próprias mazelas e então resolver todas as mazelas sociais. Então, nessa narrativa, nessa perspectiva, o indivíduo supera o coletivo. Essa é a narrativa de Hollywood, que é também a narrativa do próprio governo americano. Então, ali no filme, Batman supera o seu próprio corpo, né? Ele consegue curar um dano que para a medicina é considerado irreversível na sua coluna vertebral, através da sua própria ação, da sua vontade, né? Sua força de vontade, o que é um grande elogio à meritocracia, ao esforço, né? E aí, então ele retorna para a cidade, elabora ali um plano mirabolante e vence o vilão com a ajuda da Mulher-Gato e do Robin. E aí, como se não bastasse, ele decide então abandonar a sua fortuna, deixando metade para o mordomo Alfred e metade para o orfanato onde Robin cresceu, né? Devia ter assim uma regulação para garantia de verossimilhança nos filmes, né? Porque assim, isso aqui é o mais inconcebível diante de tudo, né? Não é inconcebível voar, não é inconcebível superpoderes, nada disso. Mas é inconcebível, a partir de dados da realidade, que um bilionário abra mão de sua própria fortuna. Isso aqui para mim é algo assim que não dá. Aqui o filme passou dos limites, entendeu?
podiam fazer um negócio assim que a gente conseguisse acreditar. Mas aí, pô, desse jeito realmente fica difícil, né? Então, o filme termina convocando esse grande mito, né, do bilionário filantropo, que, como eu disse, não possui amparo nenhum na realidade material. Nunca vi nenhum bilionário fazer isso. E o filme faz isso só para caracterizar o Batman como um super-herói a serviço da burguesia e do capitalismo. Bruce Wayne se tornaria então um novo mártir, e agora o maior de todos os mártires, porque é aquele que abre mão da sua fortuna e da sua posição de privilégio para restaurar a velha ordem, para restaurar a democracia burguesa, que é supostamente melhor que o estado de anarquia, que no filme seria esse grande caos promovido pelo Bane. E a fantasia não para por aí, né? Porque aí a cena final do filme é o Bruce Wayne, a Selina Kyle, que é a mulher gato, né, tomando um café lá na Itália, em Florença, sei lá, o filme não diz muito bem a cidade, mas um café italiano, e aí são avistados pelo Alfred, pelo mordomo. E aí fica aquela cena bonita, né, assim, que é essa imagem que eu coloquei, assim, olha, o Batman seguiu em frente, finalmente ele amadureceu, se tornou um homem e seguiu com a sua vida, abandonou esse desejo jovial de ser um vigilante, e agora ele vai viver um amor, vai formar uma família. E ninguém se pergunta, né, assim, já que ele doou sua fortuna, com que dinheiro? Às custas do trabalho de quem, né? E aí, ainda que involuntariamente, o filme dá provas da prepotência dos bilionários, né? Que, ao terem acesso a tecnologias e recursos que são inalcançáveis para o resto da população, e até mesmo para a maior parte dos governos, dos estados, né, empregam essas tecnologias livremente, a seu bel prazer, e julgam se outras pessoas, o governo, são dignos ou não do uso dos mesmos, né? A gente vê isso, por exemplo, com Elon Musk, para citar um exemplo bem concreto, né? E, no filme, o próprio Batman é apresentado como um juiz não oficial, que é uma certa romantização do abuso de poder de agentes financeiros na sociedade, ou seja, os bilionários podem tudo, podem fazer o que quiserem. O que, no nosso contexto brasileiro, né, lembra muito aquelas pequenas oligarquias, né, aqueles pequenos empresários. Talvez a figura mais clara disso seja assim, o velho da van, né? A gente tem inúmeros exemplos disso em cidades grandes, em cidades pequenas, que acabam se iludindo com o seu próprio poder financeiro, que é apenas um pouco mais que o restante da população, né? A grande ilusão dessas pessoas é de que elas estão assim, muito distantes de nós, mas a qualquer momento eles podem perder tudo. Eles estão muito mais próximos do mendigo, sabe? Do que da alta burguesia, de fato, de um Elon Musk, de um Bill Gates, de um Steve Jobs, de um Warren Buffett, né? Então, eles passam então a achar que eles conseguem resolver problemas sistêmicos, problemas políticos, problemas sociais com suas próprias ações individuais, né? Outro ponto interessante de ser destacado é que o Bane apresentado no filme parece ser inspirado especialmente nos anarquistas que praticavam ilegalidades. Então, roubos, ações fora da lei, como um ato de revolta contra a opressão da sua época. Como, por exemplo, o Ravachol, né? Que foi um bombardeador ali que atuou no início do século XX na Europa. A bomba plantada por Bane para explodir a cidade, que teria sido fabricada pelas indústrias Wayne, surge então como uma analogia com os ataques à bomba que os anarquistas promoveram nas primeiras décadas do século XX. Um dos atos mais famosos de ilegalidade, né, foi executado por um cara chamado Gavrilo Principe contra o arquiduque Francisco Ferdinando, que teria sido a origem ali da Primeira Guerra Mundial, né? Então essa aqui é uma imagem que simboliza esse momento em que o arquiduque é baleado por esse anarquista. E aí então olhar por uma perspectiva meramente moral faz com que a gente possa tomar o Ravachol, né, o bombardeador ou o príncipe, como pessoas simplesmente extremistas. Mas aí
cabe fazer a seguinte reflexão, né? Então, a única violência válida, a única violência aceitável é a do Estado. Então, o Estado deve ter um monopólio da violência. E mais, a violência só serve, então, quando aplicada às camadas populares como forma de opressão. Ela não pode se dirigir à burguesia. Esse é um ponto importante e que corrobora com a noção de Estado como um instrumento de opressão de classe, que é uma proposta aí do Marx, né? E nesse sentido, os burgueses poderiam recorrer ao Estado sempre que a sua propriedade privada ou outros privilégios fossem ameaçados. E ao proletariado, em contrapartida, caberia nada, né? Caberia algumas garantias mínimas, em geral relacionadas à própria propriedade privada. Mas o Estado seria esse mecanismo de opressão de uma camada sobre a outra. O Bane e os seus capangas são apresentados também como corruptores da integridade, dos valores republicanos, e o discurso antissistema fica só no contraste com a violência promovida pelo mesmo. Isso enviesa um pouco a interpretação do espectador para que o mesmo ache que uma população revoltada só produz destruição, e então que o anarquismo seria um sinônimo disso, o que vai completamente na contramão do que os verdadeiros anarquistas advogam, que gira em torno de uma proposta radical que se pauta na ideia de uma potencialidade humana, ou seja, de que os seres humanos são seres sociais capazes de construir relações sociais sem mediação das instituições, e da ideia de que nós seríamos capazes de atender nossas próprias demandas e resolver então nossos impasses através das próprias dinâmicas de relações horizontais, ou seja, sem a necessidade de uma verticalização, de uma hierarquia. Então, ao final do filme, para alguém que possui um olhar menos crítico, resta apenas um sentimento de decepção com as instituições e essa perspectiva, né, de que os indivíduos só podem contar consigo mesmos ou então esperar a ação de um agente benevolente, de um bilionário. O problema não seria então o sistema capitalista, nem as instituições, nem outras formas de organização da sociedade, mas apenas a ação de criminosos, de seres dotados de uma grande maldade em si, que resvala lá na sua origem toda a teoria da criminologia do Lombroso, né, da teoria do criminoso nato, dessa ideia de que há uma maldade, uma natureza criminosa, né, e que na narrativa do filme, né, afasta completamente a possibilidade de qualquer questionamento ao sistema produtivo ou ao modo de relação vigente, que é marcado pelas trocas comerciais e por um individualismo extremado, ou seja, isso nunca é questionado pelo filme. E o filme faz com que os próprios espectadores não consigam alcançar esse nível de questionamento. E aí, na nossa perspectiva, minha e do Guilherme, para que se possa compreender o filme para além do seu próprio roteiro, que inclui, né, esse caráter despolitizante da narrativa, a gente deve relembrar as seguintes palavras do Bakunin. Então, cito agora Bakunin, que é esse cara aqui da imagem. A revolta é um instinto da vida. Até mesmo o verme se revolta contra o pé que o esmaga. E pode-se dizer que, em geral, a energia vital e a dignidade comparativa de todo animal se compara à intensidade do instinto de revolta que ele traz em si. No mundo selvagem, bem como no mundo humano, não há faculdade ou hábito mais degradante, mais estúpido e mais covarde do que obedecer e resignar-se. Então, uma crítica do Bakunin a essa atitude de subserviência. E aí, tendo em perspectiva essas palavras de Bakunin, a gente pode então tentar compreender a proposta anarquista tal como proposta pelo Érico Malatesta, que foi um anarquista espanhol. Então, Malatesta foi alguém que disse: desejamos, né, nós anarquistas, desejamos abolir de forma radical a dominação e a exploração do homem pelo homem. Queremos que os homens, unidos fraternalmente, por uma solidariedade consciente, cooperem de modo voluntário com o bem-estar de todos. Queremos que a sociedade seja constituída com o objetivo de fornecer a todos
os meios de alcançar igual bem-estar possível, o maior desenvolvimento possível, moral e material. Desejamos para todos pão, liberdade, amor e saber. Para isso, estimamos necessário que todos os meios de produção estejam à disposição de todos e que nenhum homem ou grupo de homens possa obrigar outras a obedecerem à sua vontade, nem exercer sua influência de outro senão pela argumentação e pelo exemplo. Em consequência, expropriação dos detentores do solo e do capital, em proveito de todos e a abolição do governo, porque os anarquistas entendem também o governo como esse mecanismo de opressão. E aí o que fazer então enquanto se espera esse momento final, né, de uma sociedade anarco-comunista, enquanto se espera propaganda desse ideal, organização das forças populares, combate contínuo, pacífico ou violento, segundo as circunstâncias, contra o governo e contra os proprietários, para conquistar o máximo possível de liberdade e bem-estar de todos. Então, compreendemos que Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, é uma obra a serviço do seu tempo, e como tal, a mais pura propaganda antirrevolucionária a serviço da burguesia. Mas um olhar crítico pode tornar possível compreendê-la para além do nosso tempo, a partir da perspectiva de tempos vindouros, porque em uma perspectiva revolucionária, talvez seja necessário, verdadeiramente, destruir o presente para construir o futuro. Se não o presente na sua totalidade, pelo menos algumas velhas instituições. Algumas velhas instituições necessitam ruir para dar lugar a algo novo. Então a gente fecha esse texto com essa imagem que tenta transmitir uma outra mensagem, né? É um outro tipo de caos o que a gente vê aqui, não o que é descrito e caracterizado no filme. Então, essa é a discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Vocês já tinham ouvido falar de anarquismo dessa maneira? Quando se fala essa palavra anarquia, anarquismo, o que é que vem na mente de vocês? Vem essa ideia que foi propagada ali pelo filme? Então, vamos debater, vamos utilizar aí o espaço dos comentários. Digam aí o que acharam e valeu, um abraço.